Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Vamos retomar os trabalhos do Congresso Internacional Fernando Pessoa. Estamos na penúltima sessão da tarde. É um prazer grande estar nessa sessão com dois colegas, o Caio Gagliardi e a Teresa Líbano Monteiro. Vou apresentar primeiro o Caio Gagliardi, cuja comunicação se intitula Um Encontro Silencioso, Fernando Pessoa e Valérie Larbaud. O Caio é professor associado de literatura portuguesa na Universidade de São Paulo, onde coordena o grupo de pesquisa Estudos Pessoanos, também pertence à equipa do projeto Estranhar Pessoa, é atualmente pesquisador visitante na Université Sorbonne Nouvelle, tendo realizado pesquisas também na Sapienza, de Roma, e no Departamento de Teoria Literária da USP. É autor do ultimíssimo, não é? Fernando Pessoa Ironista, portanto, que já está publicado. Outros textos relacionados com a obra de Fernando Pessoa são O Renascimento do Autor, Autoria, Heteronímia e Fake Memoir, e organizador também do volume Fernando Pessoa e Companhia Não Heterónima, entre outros. Muito obrigado, Caio. Por favor. Boa tarde. Eu vou procurar ser breve, ao contrário do que pode parecer, eu sou de falar pouco. Tentarei ser objetivo. Aqueles que me viram com o texto que eu acabei de trazer aqui, ele parece muito longo, mas eu trouxe o texto todo. Eu vou ler, na verdade, só as duas últimas partes desse texto e, com sorte, algum dia ele sai em alguma revista e os interessados podem lê-lo na íntegra. Como o título sugere, eu vou propor uma leitura intertextual entre o Pessoa e o Larbaud. Eu sempre me refiro ao Larbaud porque há muita confusão com o outro Valéry, que é o Paul Valéry, não é? O Larbaud, aliás, é pouquíssimo lido. Ele é razoavelmente referido, mas pouquíssimo lido, e até pelo fato de não haver tradução, então eu, com alguma sorte, assim, vou conseguir falar alguma coisa que ainda não foi dita. Excursionista, abastado, Valéry Larbaud levou uma vida cosmopolita até sofrer uma paralisia que o deixou hemiplégico e afásico. A sua obra, escrita com refinamento, ramifica-se pelo romance, poesia, ensaio e tradução. Conhecedor de diferentes línguas e culturas, Larbaud foi tradutor de James Joyce, William Faulkner, Walt Whitman, Ramon Gomes de la Serna e Samuel Butler, entre outros escritores. Sua principal particularidade foi ter adotado máscaras autorais, sendo a principal delas o misterioso Archibald Oazon Barnabuf. Filho de pais suecos que se estabeleceram no início do século XVIII nos Estados Unidos e, finalmente, na América do Sul, onde fizeram fortuna, Barnabuf é um jovem milionário nascido na pequena Campamento, no Chile, e naturalizado norte-americano. Assim como seu criador, ele é um falante de várias línguas e um viajante inveterado que, sem conseguir se livrar do estereótipo de estrangeiro aonde quer que vá, almeja possuir as maneiras elegantes e as qualidades sutis dos cidadãos que compõem a classe mais alta dos países que visita. Mais do que isso, ele almeja atingir a essência de cada povo, a sua equação inimitável. Eu agora faço um salto tremendo nesse texto, eu acabo de ler a introdução ao texto, e vou para as partes finais dele, que eu acho que talvez interessem mais, e para me ater ao tempo. A primeira delas, todas elas têm um subtítulo, mas esse vai ser o tema da minha fala aqui hoje, trata do dinheiro. O maior diferencial de Barnabuf com relação aos demais homens
está presente desde os títulos originais de seu volume de poemas e de seu diário, Poème par un riche amateur, de 1908, e Journal d'un billiardaire, de 1913. Não há como conceber Barnabuf sem as suas posses. O fabuloso bem-estar financeiro de que pode desfrutar é motor de sua existência. O jovem de 23 anos conta com uma renda anual de cerca de 10.860.000 libras esterlinas. Eu fiz uma conta por diversão para ver o que seria isso hoje e fiquei um pouco espantado, achando que talvez o Larbaud tenha exagerado um pouco, porque esse valor equivaleria hoje, considerando uma taxa de 4,5% ao ano ao longo do século XX, a mais de 2 bilhões de euros. Multiplicado por 12, isso já daria o PIB mais ou menos da Eslovênia. Eu achei que talvez ele tenha exagerado um pouco, mas, sem talvez assim nenhuma precipitação, ele tinha uma vida tranquila financeiramente. Se o capital distingue o seu estilo de vida e as suas amizades, ele também determina as nuances de seu caráter, bem como é a fonte principal de suas inquietações. Relacionadas à riqueza que possui, convivem em Barnabuf duas forças conflitantes, que tanto permitem que ele se gabe de ser quem é, quanto se culpe por isso. O seu dilema existencial está, por esse motivo, distante da dúvida metafísica que assombra o empregado de escritório Fernando Pessoa. Ele é, nesse sentido, um impasse muito material. Se, por um lado, o dinheiro lhe proporciona facilidades e lhe confere poder, por outro, o torna um indivíduo carente de afetos e de reconhecimento. Não o dinheiro em si, mas a vida abastada é um leitmotiv no Journal Intime. Impossibilitado de ascender socialmente por ter herdado o seu camarote no topo da pirâmide social, Barnabuf se comove, por exemplo, com o esforço dos seus antípodas, isto é, dos homens capazes de ascender socialmente como les fils des paysans qui devient maître d'école, les fils des marchands qui devient médecin. Quer dizer, o filho do camponês que se torna professor de ensino primário, o filho do comerciante, que se torna médico. Mas, ao mesmo tempo, ele não se dispõe a abrir mão de seus privilégios e a calejar as mãos numa profissão comum aos demais mortais. O seu maior temor é o de se enquadrar entre os capitalistas, entre os que não tiveram berço. Os burgueses vivem bem, embora vivam todos misturados, indistinguíveis entre si. Para Barnabuf, descer até o patamar da burguesia resultaria no seu anulamento. Esse elemento temático privilegiado por Larbaud na composição de sua principal máscara autoral não é, ao contrário do que se possa imaginar, um tema de menor importância a Fernando Pessoa. O escritor ofereceu uma interessante radiografia do milionário como tipo social num artigo a respeito de um filantropo americano, publicado no periódico Fama, em 1933, intitulado O que um milionário americano fez em Portugal. É curioso que Pessoa abra o seu texto com uma constatação que nos remete ao início do diário do filantropo de Larbaud, uma vez que o milionário naturalizado americano é nada menos do que o fundador de um hospital, no caso, os dois. Segundo o escritor português, os milionários americanos padecem, em geral, de uma má reputação devido à inveja dos menos favorecidos. Lembremos que Barnabuf sente-se igualmente vítima da inveja dos mais pobres e considera que os jornalistas atacam a sua imagem simplesmente por ele ser um rico herdeiro. Pelo menos aqui, o cronista Fernando Pessoa se destacaria como uma exceção. Chama a atenção que Pessoa se identifique ainda com esse seleto grupo dos invejados, na medida em que, assim como os mais ricos, também os poderosos e os mais inteligentes despertariam, segundo o próprio Pessoa,
o mesmo sentimento de inveja da maioria. Se Barnabuf se esforça para afirmar seus méritos, revelar por trás da sua fortuna, que por trás de sua fortuna, há um ser humano, analogamente, Pessoa argumenta que, abre aspas, os milionários são por trás do dinheiro homens. Assim, o que se nota aproximando esse artigo de Pessoa do Diário de Barnabuf é um mesmo movimento de desconstrução do arquétipo do milionário. Se isso não surpreende no texto em francês, uma vez que a personagem de Larbaud advoga em causa própria, essa é já uma perspectiva inusitada em Pessoa, que estava a muitos milhares de escudos de distância do colega francês. Avaliando atentamente, a ideia de riqueza é abordada com certa recorrência na obra literária de Pessoa. Um de seus principais actantes é o autor do livro do Desassossego, que logo se contrapõe ao estereótipo do milionário americano, Bernardo Soares fala no milionário americano, situado entre aqueles que governam o mundo, para colocar-se ao lado dos que se situam abaixo deles, entre os quais estariam, e aí Bernardo Soares diz o seguinte, entre os quais estariam Shakespeare, Milton e Dante. O Pessoa escolhia bem os seus colegas. O que está em jogo aqui é a mesma barnabufiana necessidade de distinção. Eu poderia ter dito pessoana também, não é? A não ser pelo fato do texto do Barnabuf ser anterior. Abordada ironicamente pelo espírito aristocrático e proletário de Bernardo Soares. O semi-heterônimo volta a tratar do tipo social de Barnabuf para alegar que nunca sentiu inveja de si, uma vez que a virtude não estaria em obter o que está ao alcance dos braços, por mais que eles tenham que ser longos, mas o que não se pode conquistar, como, por exemplo, ser mais vivo depois de morto. É em contraste com a figura do milionário americano que Soares se consola com o prazer antecipado da antevisão de sua glória póstuma. Note-se que esse caractere tão novelesco, que poderia se chamar Barnabuf, afinal, estimula Soares não apenas a refletir sobre a posteridade, que é um tema de especial interesse na obra de Pessoa, mas também a delinear o retrato lírico dos milionários feito crianças, agora usando a expressão do Soares, a comprar inutilidades, como se essas futilidades fossem pequenos sonhos. No Journal Intime, encontra-se, aliás, a mesma expressão de Pessoa, acheter des choses inutiles, comprar coisas inúteis. Não é difícil imaginar um jovem milionário fascinado com a delicadeza com que Soares percebe que os petits hommes não podem compreender, isto é, la tendresse, a ternura, de seu cœur solitaire, do seu coração solitário. Vejam como ele humaniza essa figura, mas não sem ironia. Esse trecho do livro do Desassossego abre caminho para a última etapa desse estudo, que, como eu expliquei, é a etapa central aqui, não é? da minha apresentação, especificamente a altura em que Soares afirma que nunca se deve invejar a riqueza, senão platonicamente. A riqueza é liberdade. Analogamente, o zelo que Barnabuf nutre pela própria liberdade é a sua principal justificativa para amar tanto dinheiro. Ora, quem melhor na obra de Pessoa encara a riqueza como liberdade do que um certo banqueiro? E agora eu passo, então, para a etapa central dessa apresentação, e que poderia ser, inclusive, o título da apresentação, O Banqueiro e o Milionário. Foi na revista Contemporânea, em 22, que Pessoa publicou o seu conto mais conhecido. A narrativa se apresenta como um monólogo disfarçado de diálogo, no qual um astuto banqueiro expõe a sua ideologia para o narrador, o fiel da balança quem compete o contraponto cênico. O seu objetivo é provar ao indivíduo cético, tanto quanto o seu leitor, que não há contradição em ser ao mesmo tempo banqueiro e anarquista. Não é menos paradoxal, aliás, a tese de Barnabuf, procura demonstrar no início do diário,
segundo a qual os ricos são injustiçados sociais e vítima do preconceito dos pobres. No conto de Pessoa, decorre dessa contradição axial um raciocínio insinuante na demonstração distorcida de que, ao contrário dos seus ex-companheiros operários, o banqueiro é um anarquista não apenas na teoria, como também na prática, um anarquista científico. A noção de conto de raciocínio, subgênero dessa narrativa, guarda semelhança com a narrativa do Diário de Barnabuf. Em ambos os textos, a ação dramática é tênue e o enredo é subdesenvolvido. Trata-se de textos irônicos, mas de uma ironia sem peso trágico, com leveza humorística. Embora o conto português seja do começo ao fim pura argumentação, Barnabuf destaca o caráter ostensivamente reflexivo do diário ao se definir como un milliardaire que se permite avoir des idées, um bilionário que se permite ter ideias. Repara-se que a maneira como o jovem viajante descreve a sua prática reflexiva poderia ser aplicada ao nosso banqueiro. Barnabuf diz assim: mais moi, il y a longtemps que j'ai pénétré dans les domaines du raisonnement impersonnel et de la pensée pure. Mas há muito tempo que eu penetrei nos domínios do raciocínio impessoal e do pensamento puro. Podia ser do Pessoa essa afirmação, né? A técnica argumentativa empregada no conto é a reductio ad absurdum. Sorrateiramente, o banqueiro nos encaminha, por sucessivas refutações ao senso comum, a uma conclusão disparatada, que abre caminho para a interpretação. Entre as suas ideias predominantes, destacam-se pelo menos 3 que, a bem ver, estão igualmente presentes no Journal Intime de Larbaud: a primazia do indivíduo face à coletividade, a ineficiência das revoluções e a aversão à sociedade burguesa. Toda a argumentação do banqueiro anarquista gira em torno de um princípio básico: é desejo de todos substituir o atual sistema social por um outro mais justo e avançado, isto é, converter a sociedade burguesa numa sociedade livre. A burguesia é, portanto, a antagonista do conto. Sem ela não há o que combater e não há ideia a defender. Do mesmo modo, a burguesia provoca certo asco em Barnabuf, mas não por engendrar injustiças sociais, e sim por representar uma ameaça ao seu status quo. Se o ponto de vista do banqueiro retoma os seus tempos de operário, o ponto de vista do milionário americano parte de cima. O que Barnabuf teme é, na verdade, o risco de se igualar aos demais homens. O banqueiro traçará o seu plano de ação para instaurar uma sociedade livre das ficções sociais que a oprimem. Mas há um porém. Se ele não puder demonstrar que o anarquismo é realizável, ficará demonstrado, consequentemente, que a única sociedade justa e possível é a burguesa. Não demora para que o banqueiro se dê conta de que, no grupo de operários que ele conseguiu mobilizar, surge uma nova tirania, isto é, as manipulações passam a brotar espontaneamente do contato entre os colegas que compartilham de um mesmo ideal. É quando o banqueiro tem uma nova ideia para evitar que eles traiam os seus princípios. Trabalharmos todos para o mesmo fim, mas trabalharmos separados. É nesse momento que o banqueiro desvia o seu conceito de anarquismo de uma conquista inicialmente coletiva para um êxito individual. Seu argumento torna-se, então, um argumento especioso. Se, a seu ver, o dinheiro é a mais importante das ficções sociais, e se não é possível destruí-lo, a conclusão é que, para subjugá-lo, será necessário possuí-lo. No entanto, antes de chegar a essa dedução, nosso raciocinador cogita uma saída que ele imediatamente abandona por considerá-la uma fuga em vez de uma solução. Contudo, essa saída interessa pessoalmente ao paralelo que eu promovo aqui com o Journal Intime. Acompanhemos, então, a passagem do banqueiro anarquista. Como podia eu tornar-me superior à força do dinheiro? O processo mais simples era afastar-me da esfera da sua influência, isto é, da civilização, ir para um campo, comer raízes e beber a água das nascentes, andar nu e viver como animal.
Mas isto, mesmo que não houvesse dificuldade em fazê-lo, não era combater uma ficção social, não era mesmo combater, isso era fugir. Ora, nessa passagem, o banqueiro está comentando justamente o destino de Barnabuf. É assim que se encerra o jornal intime. Ele vai para o campo e abre mão de tudo. Enfastiado da vida que leva, nosso jovem cosmopolita, Barnabuf, opta por dar adeus à Europa, afastar-se da civilização e refugiar-se no campo. O banqueiro, em contrapartida, julga que, quanto mais o possuir, mais estará livre da influência do dinheiro. Já o conto de Pessoa ironiza o fugere urbem adotado como convenção literária, comparando-o a hábitos animais, comer raízes, beber água das nascentes, andar nu, viver como um animal. Considerado à luz do destino de Barnabuf, o comentário do banqueiro parece parodiá-lo. O destino do raciocinador do Pessoa, que supostamente enriquece para poder se libertar da influência do dinheiro, aproxima-se de um pastiche do milionário americano, cuja riqueza não é, contudo, suficiente para torná-lo um homem livre. Se o conto de Pessoa não responde diretamente ao Diário de Larbaud, e num outro estudo até mais longo que esse, eu procurei mostrar que uma influência direta é altamente improvável, por uma questão de datas, enfim, por outros fatores, ele guarda similaridades e conduz a relações consideráveis com o texto precedente. Do mesmo modo que Barnabuf é uma figura alienada, que a título compensatório aproxima-se da pobreza, o banqueiro é uma figura demagógica que distorce uma ideologia para satisfazer seus interesses pessoais. Tanto uma quanto outra são personagens essencialmente absurdas, mas a sua implausibilidade é trabalhada em graus diferentes. Pessoa parte para a escrita do conto já com o plano traçado. Se vocês leram há não muito tempo o texto, logo as primeiras linhas você já percebe que a pessoa sabe muito bem onde vai chegar. Não é isso que acontece num diário íntimo. Desde o primeiro parágrafo, temos a impressão de que o texto se direciona por um ponto de fuga único, gerador de uma unidade de efeito. Já o texto de Larbaud, por se tratar de um diário, permite-se uma liberdade digressiva e episódica que são naturais ao gênero. Tal como apresentadas, as contradições de ponto de vista da personagem larbaudiana não sugerem que o autor tivesse em mente desde o início um propósito bem definido. Valendo-se da estrutura fundamental do diálogo platônico, o banqueiro não busca, ao contrário de Sócrates, a sabedoria, mas sim uma visão corrompida das teorias anarquistas de Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin, a fim de justificar o seu bem-estar individual. Para tanto, ele ridiculariza dois pilares das teorias evolucionárias, as ideias de justiça e liberdade. O seu argumento defende que a revolução não pode ser uma transição para a sociedade livre, uma vez que aquilo que ela instauraria, a revolução, seria sempre a ditadura daqueles que a implantam. E a passagem é muito saborosa. O que saiu das agitações de Roma? O Império Romano e seu despotismo militar. O que saiu da Revolução Francesa? Napoleão e seu despotismo militar. E você verá o que sai da Revolução Russa, qualquer coisa que vai atrasar dezenas de anos a realização da sociedade livre. Também o que era de se esperar de um povo de analfabetos e místicos. Assim, se Barnabuf percorre, ao longo de seu diário, um processo de fuga, o banqueiro executa no conto, um processo de combate. O que parece claro é que esse banqueiro é já uma figuração do Übermensch, do super-homem nietzschiano, pela sua capacidade de enxergar além de seus semelhantes e de guiar o seu destino de operário a banqueiro por força do raciocínio. Ao se revoltar com o seu destino, ele age do mesmo modo que Raskolnikov, de Dostoiévski, que mata a velha usurária por se julgar moralmente superior a ela. Mas se o propósito do protagonista de Crime e Castigo é o de libertar o mundo de um ser que o oprime, o de Pessoa, com sua narrativa, é o de zombar
daquilo que ele defende apenas na aparência. O banqueiro anarquista opera, nesse sentido, de modo similar a Candide ou l'optimisme, com o qual Voltaire desdenha do otimismo leibniziano ao propor uma personagem que encara as próprias desventuras com otimismo cego. O conto português parodia as ideologias revolucionárias por meio de uma inversão demolidora, que situa como único defensor possível do anarquismo prático uma personagem que simboliza o seu avesso capitalista. A hipocrisia está, portanto, no âmago do banqueiro como personagem. E também no de Barnabuf, que, afinal, vale-se a todo momento de ideais nobres para justificar o seu bem-estar material. Nesse jogo de espelhos entre os textos, o que teria provocado a revolta do ex-operário que se libertou da sua condição social? Por esse ângulo, a seguinte passagem do conto é esclarecedora, e é a minha última citação. Acompanhemos. Por agora, compreenda você bem qual seria a revolta de um tipo inteligente nas minhas circunstâncias. O que é que ele vê pelo mundo? Um nasce filho de um milionário, isso é o banqueiro falando, mas já é impossível a essa altura não se lembrar de Barnabuf. Um nasce filho de um milionário, protegido desde o berço contra aqueles infortúnios, e não são poucos, que o dinheiro pode evitar ou atenuar. Outro nasce miserável, a ser, quando criança, uma boca a mais numa família onde as bocas são de sobra para o comer que pode haver. Um nasce conde ou marquês, e tem por isso a consideração de toda a gente, faça ele o que fizer. Outro nasce assim como eu, e tem que andar direitinho, como um prumo, para ser ao menos tratado como gente. Uns nascem em tais condições que podem estudar, viajar, instruir-se, tornar-se, pode-se dizer, mais inteligentes que outros que naturalmente o são mais. E assim por diante, e em tudo. Vejam, chama a atenção que Pessoa assuma a perspectiva contrária à de Larbaud para abordar um mesmo tema. Se o narrador do Journal Intime se compadece dos homens abonados por sofrerem a maledicência dos pobres, é justamente a existência de bem-nascidos como Barnabuf que alimenta a gana do operário nietzschiano, do banqueiro. O desejo que um tem de romper as amarras de classe e ascender até o topo da cadeia financeira responde ao desdém que o outro alimenta do alto da pirâmide social pela classe mais baixa. Essa é a conclusão da 10ª parte desse ensaio, que é, evidentemente, mais longo do que isso, em que eu tento promover, então, um jogo de espelhos entre esses dois textos, não é? Mas é também a conclusão dessa minha apresentação nessa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Caio, e vamos passar já para a segunda oradora, que é a colega Teresa Líbano Monteiro, que tem hoje uma comunicação intitulada Fran Pessoa, questão que tenho comigo mesmo, José Rejo, crítico ante a obra pessoana, e Teresa Líbano Monteiro é licenciada em Artes e Humanidade pela Universidade de Lisboa e mestre em Estudos de Cultura pela Católica, com uma tese comparatista sobre os contos de Sofia de Mello-Breiner Andersen e de Mary Levin e os respectivos contextos históricos. Prepara, neste momento, uma dissertação de doutoramento em Teoria da Literatura sobre José Rejo. É bolseira da FCT e faz parte do grupo de investigação Morf Textualidades. E queria começar por agradecer à Casa Fernando Pessoa e toda a equipa científica que organizou este evento. Agradeço também à Gulbenkian por ser anfitriã do Congresso e a todos os que aqui estão para ouvir as comunicações desta tarde. Vou então começar a minha apresentação. O PowerPoint serve apenas para dar algumas das citações que eu vou fazendo ao longo da comunicação. A genialidade de José Rejo, crítico,
tanto como teorizador quanto como hermeneuta de escritores concretos, embate contra a obra de Fernando Pessoa. A obra pessoana é, como nenhuma outra, fonte de tensão e de agastamento para Régio, que desde a tese de licenciatura, defendida apenas aos 24 anos, procurou compreendê-la e explicá-la. O célebre modernista é considerado grande poeta e mestre em muitos dos textos críticos de Régio. Não obstante, há sempre reservas na admiração que por ele demonstram. A escrita ensaística regiana, geralmente moderada e perifrástica, inflama-se em alguns dos textos que dedica a Pessoa. Nesta relação conflituosa com o poeta de Orfeu, inédita no ensaísmo de José Régio, entrevemos a blomiana ansiedade da influência. Por esta, se entendendo, a influência de escritores anteriores, Pessoa, sobre um escritor mais recente, Régio, visível na obra deste último. A ansiedade que Pessoa exerce sobre Régio não é, porém, provocada pelo medo de o efebo, neste caso Régio, não conseguir superar a qualidade poética do seu precursor, Pessoa, mas antes pelo receio de algo que aproximava ineludivelmente os dois poetas e que Régio procurava, acima de tudo, rechaçar: o desmedido intelectualismo. Sigo, pois, a questão levantada por Eugênio Lisboa no artigo José Régio e Mário de Sá Carneiro, as afinidades eletivas. Não seria o receio, nunca a si próprio confessado, de se parecer mais com Pessoa do que com Sá Carneiro, que o levaria, numa manobra de autodespiste, a extremar a eloquência do ataque àquilo mesmo que temia? De facto, Régio, preocupado com o problema, ter-se-á perguntado a si próprio o que havia de cálculo inteligente, de lucidamente pensado, de criticamente organizado, de intencional nas suas criações. O excessivo pensamento mina a sensibilidade, a qual deveria, para Régio, estar na raiz de uma obra artística. O fundo humano da obra, e eu durante o ensaio vou fazendo várias referências a lugares comuns da crítica regiana, que infelizmente não terei tempo para explicar, mas o fundo humano é um desses lugares. Portanto, o fundo humano da obra provém dessa sensibilidade e transmite-a pela emoção estética ao leitor. Daí o apreço de José Régio por poetas como João de Deus, Flor Bela Espanca e Mário de Sá Carneiro. O problema da obra pessoana, para o dramaturgo de Benildo ou a Virgem Mãe, é que na sua origem não está a sensibilidade, mas antes o pensamento. Mais concretamente, se para José Régio a dor fingida pelo poeta tem de ser previamente sentida para dar validade ao fingimento, para a Pessoa seria possível haver um real fingimento, para Régio uma expressão retórica, na base do fingimento artístico. Escrevendo sobre a autopsicografia, comenta o romancista da Velha Casa num texto que ficou inédito. Nesse fingir o que quer que seja, entre a fingir até o sentir próprio, que sente afinal Fernando Pessoa, por mais que diga ele não usar o coração. Qual, no fim de contas, o cerne resistente e permanente da sua personalidade, por mais que se lhe esquive o poeta por meio e através dos seus heterónimos conhecidos ou possíveis? O grande embaraço de Régio, que vai oscilando de posição ao longo de vários textos, é perceber até que ponto a criação heteronímica é uma real necessidade do autor, Fernando Pessoa, uma fatalidade ditada pelo seu temperamento artístico, ou, pelo contrário, uma fabulosa fabricação do intelecto. Sentiria Fernando Pessoa as diferentes vidas com que assinava os seus poemas? Haveria uma autêntica expressão vital na base da sua construção artística? Ou seria tudo apenas um admirável, mas superficial exercício do pensamento? Régio inclinava-se sobretudo para a segunda hipótese. Com efeito, o poeta de fado não consegue deixar de encarar os heterónimos como a frustre criação de um dramaturgo ou romancista frustrado. Noutro manuscrito inédito, registou em tom de resignação: Fernando Pessoa teria sido um romancista ou um comediógrafo, se o dom técnico daquele ou deste lhe houvera sido concedido. Sem esse dom, Fernando Pessoa poderia ter criado uma poesia dramática,
tumultuosa da sua diversidade. Fernando Pessoa, porém, resolveu a questão da maneira original que se sabe, pela criação dos seus heterónimos. Portanto, nenhum entusiasmo aqui. Os heterónimos são um enorme desafio para José Régio, pois abalam a sua longamente ruminada teoria artística em mais do que um ponto. Debilitam, nomeadamente, a ideia de arte enquanto expressão transformada da expressão vital e, consequentemente, desvirtuam a ideia de que, ao fundo da obra, há uma personalidade congregadora a quem a expressão artística será inevitavelmente fiel, isto é, sincera. Tal abalo indigna, evidentemente, o crítico da presença. No entanto, a indignação fundamentada de Régio ganha um tom de ira e um registro que rasa a irracionalidade num artigo sobre o poema O Menino de Sua Mãe. Neste, torna-se evidente a profunda antipatia que Pessoa gera em Régio e evidencia-se ainda como de tal antipatia não pode nascer um juízo justo. Quem fala no texto não é José Régio com a sua bem oleada máquina exegética, é antes a sua ansiedade. A crítica feroz de José Régio ao poema O Menino de Sua Mãe deve ser lida à luz da sua relutância em aceitar a tendência pessoana para a multiplicação impessoal da personalidade. Quer dizer, e vou citar, aquele pendor para tratar poeticamente qualquer motivo e o tratar de qualquer modo, isto é, para experimentar todos os motivos e formas variando de personalidade. Fim de citação. Com efeito, Régio começa o seu artigo por declarar que o poema O Menino da Sua Mãe é, e cito, claramente sentimental. Fim de citação. O que o desajusta confrangedoramente da obra pessoana, toda intelectual. Por isso, soa forçado. Acaso poderia Fernando Pessoa ser elegíaco simplesmente, com a inspiração e a inocência dos poetas que não estão pensando quando sentem? Pergunta Régio. Não obstante, tivesse o poema sido escrito por um dos poetas ingênuos e sentimentais por ele amados, como João de Deus, temos em crer que a sua reação crítica seria bem diferente. Na primeira parte deste artigo, Régio procura dar provas de como a composição de Pessoa é obra de construção intelectual e não de inspiração sentimental, como seria a pretensão do autor. As provas que apresenta são tão frágeis que, habituados à perspicácia hermenêutica de Régio, ficamos incrédulos. Aliás, o escritor, de O Meu Caso, aponta apenas falhas de estrutura, de rima, de métrica, de repetição de vocábulos ao poema. E, para o cúmulo, elogia, na segunda parte do artigo, certas expressões de Pessoa como, e cito, reveladores, mas pequenos achados poéticos. E acaba a citação aqui. Expressões essas que criam, pasme-se, o ambiente de sentimentalidade do poema. São elas, vou aqui mostrar no poema, no plaino abandonado que a morna brisa aquece, céus perdidos, a brancura embainhada de um lenço, com a sua ponta alada, ou o verso, agora que idade tem. E Régio termina o elogio sustentando que toda a penúltima quintilha é perfeita. E é essa a quintilha mais sentimental do poema, cheia da nostalgia e da ternura da infância, evocada a partir do lenço branco que cai do bolso do soldado abruptamente morto. De outra algibeira, alada ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Não podemos, evidentemente, deixar de entrever que há aqui muita má vontade de Régio para com Pessoa. Porém, tal má vontade atinge o seu zénite quando o novelista, de Davam Grandes Passeios ao Domingo, Régio, censura a pobreza da rima cruzada da segunda quintilha. Sangue rima com exangue. Tal censura é espantosa, pois Régio incorre na mesmíssima falha 3 vezes no seu primeiro livro, Poemas de Deus e do Diabo. Referimos aos poemas Painel, os 2 últimos versos da 5ª quadra. Vou mostrar. Porque notara que em seu rosto exangue as suas lágrimas corriam misturadas com o seu sangue. O Diário, 6ª quadra. E quando enfim me abandonava exangue, sobre o meu leito, a olhar o Cristo moribundo, gozava sonhos de ouro com relâmpagos de sangue. E Quinta-feira Santa, 14ª quadra. Mas o que eu amo em ti, divino Cristo exangue, é o que em ti é dor, e assim a nossa irmã.
teu sonho imenso, o teu suor de sangue. Para além disto, que é muito, um dos poetas seus prediletos, Gomes Leal, incorre também no mesmo erro no poema Dom Quixote de Claridades do Sul. Na sexta quadra, podemos ler: vinha sereno e grave, escarnecido e zangue, emagrecido e calmo, em meio dos torvos, vinham ladrar-lhe os cães, e pressentindo sangue. Tal repetição fugiu ao reparo e à censura de Régio. Como não ver aqui uma tremenda injustiça num crítico geralmente ponderado e certeiro nos seus juízos? Como não ver uma rangente exasperação num exegeta usualmente contido e cauteloso nas suas ilações? Como não ver, em suma, que tais críticas injustas e exasperadas a pessoa redundam numa autossabotagem do crítico José Régio? A exasperação do poeta de fado com a falsificação pessoana extravasa, porém, a crítica, entrando no domínio da poesia. Na composição Canção Crepuscular, Régio responde acidamente a Ao Sino da Minha Aldeia, de Fernando Pessoa. Poema que, tal como o menino da sua mãe, é sentimental, ou falsamente sentimental, para Régio. Ao Sino da Minha Aldeia foi primeiramente publicado na Renascença em 1914, fazendo parte de um conjunto intitulado, note-se, Impressões do Crepúsculo. O poema regiano, escrito em quadras simples, ao género popular e à semelhança do poema de Pessoa, pode ser dividido em duas partes. A parte inicial é constituída pelas 3 primeiras quadras, que reproduzem em jeito de paródia o poema pessoano, dele extraindo toda a falsa emoção. Vou ler? Na tarde soturna, plange o sino, cala-se, ai que recomeça, dão-me na cabeça suas badaladas. Como numa furna, tombam no céu plúmbio lôbregas pasadas, lágrimas de chumbo. Tombam, levantando do além de memória, sons que já nem soam, dramas sem história. A musicalidade do poema de Pessoa, composto em redondilha maior, enfim, não vou repetir o poema porque penso que todos se lembram, mas tem aquela cadência que faz lembrar as badaladas do sino, e tal musicalidade é quebrada pela irregularidade da métrica no poema de Régio, poeta que é, aliás, geralmente muito cioso da métrica, e o Rui Belo até lhe chamou o melhor versificador do século XX na língua portuguesa. Fora isto, a tarde calma pessoana torna-se em Régio soturna, pormenor importante para entendermos a segunda parte do poema. O ambiente doce e melancólico descrito por Pessoa dá lugar à irritação regiana. O sino, mais do que dolente, é exasperante. Ai que recomeça. Nas suas incessantes badaladas. Estas ressoam não dentro da minha alma, como em Pessoa, mas dão na cabeça. A metafísica da alma é substituída pela imagem bem física e prosaica das pancadas no alto do corpo. Na terceira quadra, reproduz a evocação do passado existente na última estrofe pessoana. Porém, enquanto no poeta órfico o tocar do sino traz saudades de tal passado, na estância equivalente de Régio o passado é insípido, logo invocado em vão. Note-se que a terceira estrofe pessoana, que podemos considerar como a mais sentimental do poema, não tem qualquer repercussão na composição de Régio. É, todavia, na segunda parte do poema regiano, nas 3 últimas quadras, que se dá a resposta à Pessoa. Aqui o tom deixa de ser acre para se tornar declarativo e agora sim sentimental. Dir-se-ia que, enquanto as primeiras estrofes parodiam Pessoa, estas últimas desejam, mais do que isso, suplantá-lo, ao concretizarem e desenvolverem algo deixado em suspenso no seu poema. Vou ler as últimas estrofes do poema regiano. Não toquem tal sino quando eu morrer, porque entristecer quem nem sequer nunca sonhou meu destino. E afinal que importa que seja enterrado mais qualquer punhado de poeira morta? Nem sino nem nada quando eu morrer. Quero, no mistério da tarde calada, sozinho e discreto, desaparecer. Logo na primeira estrofe, Régio concretiza o toque dolente, lento e triste da vida do sino pessoano. Perdi o PowerPoint. Obrigada. Portanto, tal toque do sino pessoano, concretizado em Régio, é o dobrar afinados. Daí os 2 primeiros versos. Não toquem tal sino quando eu morrer.
O dobrar do sino evoca o passado em pessoa. Em Régio faz pensar no futuro, concretamente na morte do poeta. Por isso, a tarde em que o sino dobra não é calma, como no poema pessoano, mas soturna. E voltamos ao início do poema de Régio. O poema termina com o desejo fúnebre do poeta. Nem sino nem nada. Quando eu morrer, quero simplesmente desaparecer anonimamente no mistério da tarde calada. Assim, Régio silencia o toque do sino invocado por Pessoa, graças ao qual o seu poema existe. Ou seja, a canção crepuscular é, ironicamente, o dobrar afinados de O Sino da Minha Aldeia. Em termos blumianos, representa a tentativa de o efebo matar o precursor. Mas é evidente que não o mata. A canção crepuscular é bem inferior ao O Sino da Minha Aldeia, tal como a crítica ao menino da sua mãe é muitíssimo menor que o seu objeto. Tal inferioridade poderá dever-se ao facto de ambos os textos radicarem na irritação, na exasperação do seu autor, sendo por isso mais reativos do que propriamente críticos. Nos dois casos, Régio deseja corrigir Pessoa, mostrando a sua sentimentalidade fabricada. Em O Menino da Sua Mãe, sobretudo na imperfeição formal do poema. Em O Sino da Minha Aldeia, ao parodiá-lo e deslocar a sentimentalidade da composição para uma segunda parte que Pessoa não escreveu. Paradoxalmente, a recusa de Régio em compreender Pessoa resulta, como já aventámos, não de uma incompatibilidade com o poeta modernista, mas sim de uma funda afinidade entre ambos. É por isso que a sua crítica é inflamada e não distante e fria. Acontece que Pessoa dá largas ao uso da razão e Régio tenta que o seu igualmente forte pendor para a dissecação não mate a sensibilidade que nele também havia. Risco esse que encontra frequentemente concretizado em Pessoa. Um topos relevante nas páginas do Diário Íntimo de José Régio é a defesa da sua sensibilidade, do seu instinto, contra a usual asserção, por parte da crítica e dos amigos, de que a inteligência, o intelecto, a lucidez crítica é que mais trabalhavam no escritor. Por exemplo, na transcrição de uma carta a Adolfo Casais Monteiro, datada de 6 de janeiro de 58, Régio responde da seguinte forma a uma crítica do amigo à sua propensão para a análise em Lelito, seu alter ego e protagonista do romance A Velha Casa. Que quer? Também o que a Emicente está pensando muitas vezes. Como é que você admira tanto o Fernando Pessoa? A história do Lelito, e sobretudo em volta de Lelito giram as minhas páginas de análise, é em grande parte a história de uma consciência. E a intelectualidade do meu romance, uma das suas originalidades, que não creio chegue a secar-lhe toda a emoção. Régio sabe que é um intelectual, que também o que nele sente está pensando, mas crê simultaneamente que na sua obra há emoção. Ela não secou pelo excesso de pensamento, como poderá, por vezes, acontecer na poesia pessoana, segundo Régio. Este é o seu medo, submergir a emoção no pensamento. Escreveu Pessoa no poema Marinha, significativamente publicado na Presença em 1927. Dou-me até onde penso, e a dor é já de pensar. Lemos a mesma ideia em Régio, à distância de quase uma década, num poema inserido nas Encruzilhadas de Deus. Quem sofre, pensa, e o tormento não é sofrer, é pensar. Enganam-se os críticos, e foram muitos e bons, que afirmam não haver qualquer eco de Pessoa na poesia regiana. O eco é subtil, na grande maioria dos poemas, quase inexistente, mas pode, por vezes, ser escutado. Temos em crer que a influência pessoana em Régio só não é mais evidente pela recusa deste último em seguir uma poesia que simultaneamente o seduz e impacienta, com a qual não se quer identificar, mas identifica-se. Sobretudo, que o intimida por lhe revelar a espantosa similitude de caráter existente entre ele, que quer fundar-se na sensibilidade, e Pessoa, que sabe estar ancorado na razão. Tal como Alexandre O'Neill com Portugal, também José Régio, desta feita relativamente a Fernando Pessoa, poderia ter escrito se admitisse a causa do seu desentendimento com o poeta. Fernando Pessoa, questão que eu tenho comigo mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, Teresa. Acho que temos alguns minutos para perguntas. Tem o Richard, vejo o Nuno. A minha visão periférica apanhou o Nuno. Querem que lance o microfone? Já está. Richard, Nuno e pronto. Por favor, Richard. Muito obrigado, gostei muito das duas comunicações e tenho uma pergunta para cada. Para cada pessoa. O Caio, Larbaud também escreveu em nome de Barnabut poesia, né? Mesmo antes do diário. E então a minha pergunta é que, porque eu não conheço muito a fundo a obra de Barnabut, mas achas que nas suas investigações o Larbaud assumia Barnabut como um alter ego, ou seja, que escreveu tanto poesia como um diário, e o Larbaud escreveu sobre isso, e o próprio nome Barnabut, tens alguma ideia de onde isso vem? E depois a minha pergunta para a Teresa, queria saber um pouco sobre a datação destes inéditos. Suponho que este texto, Diversidade e Unidade, de Fernando Pessoa, se calhar era rascunhos de uma recensão ao livro de Jacinto Parada Coelho, que seria em princípio depois de 1950, e depois esse poema que começa no toque em tal sino, se percebi bem, é um poema póstumo, não sei se isso é datado, e então queria saber, achei muito interessante a sua tese de uma necessidade de influência por parte do Régio, mas pergunto-me se poderia ser um pouco mais simplesmente, se pensou nisso, uma inveja, que começou a admirar muito Fernando Pessoa cedo, e depois por uma incapacidade dele poética, que tinha inveja, e que depois aqueles poemas parecidos com Pessoa, era ele a tentar escrever boa poesia, e que era um plágio inconsciente. Obrigado pela pergunta, Richard. De fato, é curioso porque a crítica oscila a respeito do Barnabuf, né? O Larbaud também foi um herdeiro, né? Também era um homem abastado, né? E que viveu da herança que ele recebeu, né? Ele não teve um trabalho formal, né? Ele foi escritor e tradutor. Portanto, o dinheiro não veio daí, né? E há muitos críticos que comentam que simplesmente do Barnabuf se tratava de uma projeção direta do Larbaud. No entanto, outros não fazem o mesmo. A primeira menção ao Larbaud dentro da Fortuna Crítica Pessoana é feita pelo Otávio Paz, no ensaio mais conhecido dele, O Desconhecido de Si Mesmo, numa nota de rodapé. E ele fala assim: é impossível que o Pessoa não tivesse lido o livro do Larbaud. Ele está se referindo ao Diário Íntimo, quando diz isso. É praticamente impossível que ele tenha lido o livro do Larbaud, né? Então, aliás, na sua biografia nem aparece o Larbaud. De fato, ele não aparece, mas não como o anterior à heteronímia, não é? Quer dizer, acho que ele tem no Breton, por exemplo, ele aparece com um jogo retórico para dizer assim: vamos imaginar que
um único homem tivesse, é uma passagem bem conhecida, assim, tivesse escrito como o Cocteau, como o Apollinaire, como, quer dizer, aí vamos ter assim, como o Larbaud, como o Pauvalley, vamos ter uma ideia assim do que foi a constelação heteronímica, não é? Mas o que existe na crítica é uma espécie assim de tendência nessa crítica muito específica que eu estou dizendo, a afirmar que o Larbaud teria antecedido Pessoa na prática heteronímica, o que é altamente contestável, né? O que existe, na verdade, é uma espécie de influência reversa. Por quê? Porque, atualmente, os textos críticos sobre o Larbaud, que salientam a presença do Barnabuf, chamam o Barnabuf de heterônimo. Usam a expressão pessoana, quer dizer, nesse caso, a antecedência cronológica é um mero acaso. A tradição dá a volta, né? Um pouco Kafka e os seus precursores, né? Nesse sentido, o autor forte, Fernando Pessoa, cria os seus antecessores. É esse o sentido que a tradição dá. Você falou dos poemas. Eles se distanciam dos poemas do Pessoa. Assim. É curioso porque é fácil de ler em francês a poesia do Larbaud. Ele tem algo prosaico na poesia dele. Assim. E isso é interessante para a época. Né? É uma poesia que é escorreita. Assim. Há alguns poemas que permitem, inclusive, um paralelo. Né? Então, nesse texto longo ao qual me referi, eu fiz, inclusive, esse paralelo que eu não li aqui, não é? Mas não como influência direta. Agora, depois, o Pessoa poderia ter lido Larbaud depois dos anos 20. Né? Isso não é impossível, né? Mas a gente não tem marcas de contato. Né? Só para fechar um pouco, assim, o que é muito curioso é que o Otávio Paz faz essa afirmação nos anos 60, mas depois, no final dos anos 80, o Henrique Villa-Matas escreve um pequeno artigo sem citar o Otávio Paz, mas dizendo que o Larbaud foi o criador do primeiro heterônimo. Provavelmente ele leu a nota do Paz, mas ela não está presente nesse texto, é um texto de jornal. E o que é mais curioso nessa história toda é que o Paz, num outro texto dele, para o qual não tem tradução em português, promove um paralelo, rápido, mas promove um paralelo, entre o Pessoa e o Larbaud. E, quando ele promove esse paralelo, ele cita a intuição do Henrique Villa-Matas. Parece que ele se esquece da nota de rodapé dele dos anos 60. Não é? Então, tem um pouco assim 3 etapas. Não é? Mas aí ele é muito habilidoso, o Paz, assim, quer dizer, ele não se perde nessa ideia de uma cronologia, veio primeiro um, veio primeiro o outro. Ele salienta muito mais as diferenças entre os autores do que as aproximações. Então, para fechar, eu diria que não há uma teoria, o Larbaud não teoriza sobre isso, não conheço nada a respeito, alguns críticos consideram que esse alter ego é muito próximo do autor, outros dizem que não, como é o caso do Paz, como é o caso do Henrique Villa-Matas, dizem que o Barnabuf tem autonomia com relação ao seu autor, então há uma espécie de divergência. Assim. No meu caso, eu diria que é muito parecido um com o outro, assim, para ser heterônimo faltam alguns passos ainda, mas, enfim, a crítica barnabufiana chama, sem nenhum problema, o Barnabuf de heterônimo, sem perceber muito assim as decorrências disso. Né? Obrigado. Obrigada, e obrigada pelas perguntas, às quais vou tentar responder brevemente. Em relação à datação dos ensaios, tenho muita vergonha de admitir que, infelizmente, não trouxe para aqui as datas e não me recordo exatamente. Penso que o tal ensaio que ficou inédito e inacabado sobre a diversidade e unidade e diversidade na obra de Fernando Pessoa é dos anos 50. Mas a verdade é que Régio vai repetindo insistentemente estas ideias. Portanto, eu até poderia ter trazido outros trechos de outros ensaios de Régio sobre o Fernando Pessoa. E a crítica, o artigo publicado sobre o menino da sua mãe é dos anos 60. A canção Crepuscular, de facto, é um poema póstumo, incluído na Colheita da Tarde, que foi organizado pelo poeta e grande amigo de Régio, Alberto Serpa.
E nas páginas finais do livro há algumas notas sobre os poemas. E, de acordo com Alberto Serpa, a canção Crepuscular teria sido escrita no início dos anos 60. E até há uma anotação interessante que eu não trouxe para aqui, porque achei que ia só demorar mais tempo na minha apresentação, que é que o poema originalmente está assinado por João Bem Saúde, que é um pseudónimo usado por José Régio desde os tempos da presença e que já foi discutido se seria um pseudónimo ou um heterónimo regiano, embora eu não concorde com a tese de que seja um heterónimo. Em qualquer caso, é interessante ser um poema assinado pelo João Bem Saúde que dá resposta a um poema de Fernando Pessoa, havendo esta incompreensão de Régio quanto à questão heteronímica. Em relação à ideia da inveja, não sei responder muito bem se Régio teria inveja de Fernando Pessoa. É muito visível, é muito claro que ele o admirava, desde a tese de licenciatura, em que ele é apresentado e discutido como o maior dos poetas modernistas, embora o Mário de Sá Carneiro seja aquele com quem Régio mostre ter mais afinidades. E mais tarde, na presença, no célebre Manifesto de Literatura Viva, Fernando Pessoa é apresentado como uma das figuras representativas da literatura viva. O que é interessante é que é apresentado não como poeta, mas como ensaísta. Ou seja, mais uma vez, o espírito crítico de Pessoa é que está a ser posto à luz. Acho que também é importante dizer que Régio foi, que muita gente aqui sabe, portanto, se cá vou repetir o que todos sabem, mas que Régio compreendeu muito bem a autopsicografia, como Jacinto de Prado Coelho sublinhou no ensaio, que foi recuperar o título do ensaio inédito do Régio, Unidade e Diversidade, em Fernando Pessoa. E que nesse sentido, Régio conseguiu perceber bem a ideia da dor fingida. O que Régio sublinhava é que a dor, antes de ser fingida, tinha realmente de ser sentida, e tinha muitas dúvidas quanto a isso na obra do Fernando Pessoa, e isso irritava-o. Era um exaspero. E, portanto, acho que talvez mais... Por outro lado, peço desculpa, estou a ser muito, muito confusa, mas por outro lado, acho que como podemos ver em vários passos da obra do Régio e neste tal excerto da carta a Adolfo Casais Monteiro, Régio também se sabia um grande intelectual, uma vítima do excesso de pensamento. E há vários outros excertos interessantes que eu não consegui trazer pela questão do tempo, mas que tornam essa questão muito, muito visível. E nesse sentido até acho que podemos falar mais de uma angústia ou de uma ansiedade da parecença do que de uma ansiedade da influência. Talvez até fosse mais preciso falar assim. Enfim. Obrigado. Haveria só mais uma, temos poucos minutos. Também tenho a certeza de que o Richard hoje à noite vai dormir sossegado, também sem conhecer a datação do texto. Espero. Por favor. Muito obrigado. Eu gostei muito das duas apresentações. Na verdade tinha duas perguntas, mas como o tempo é curto, converso com o Caio lá fora. Na verdade era mais um comentário, não sei se o Caio pensou nisto, mas conversamos lá fora. Para a Teresa, há uma coisa muito, muito interessante que pairou na tua apresentação, mas que depois tu não disseste. Isto é, a tua tese parece ser a de que o Régio tem, mais do que admiração pela Pessoa, uma angústia de influência contra a qual luta, e a maneira de lutar e a maneira de manifestar a acrimonia contra essa figura do precursor é tentar desviar atenções. Então, eu sou tão intelectual como a Pessoa, mas o que eu quero mostrar é que sou tão sensível como o Sá Carneiro. E o cerne da tua demonstração é o poema Canção Crepuscular e, sobretudo, um verso que tu isolaste, que é o verso Quando Eu Morrer. É verdade que quando eu morrer eu não quero que façam nada, e portanto é uma deflação
do momento da morte, mas quando eu morrer, é um verso de Sá Carneiro. Quando eu morrer, batam em latas. E, portanto, é a tese em ato. Não sei se queres falar do Sá Carneiro. Esta é a pergunta. Enfim, no ensaio original eu de facto incluí uma parte sobre o Sá Carneiro e lembrei-me desse poema, ao qual, aliás, Régio responde através de uma peça de teatro dele, que é Mário de Sá Carneiro ou o outro. Peço desculpa, estou a citar mal. Enfim, há uma peça de Régio sobre Mário de Sá Carneiro que, no fundo, é uma encenação desse poema conhecido. E que diz exatamente o oposto de Régio aqui, que é pede silêncio quando morrer, e Mário de Sá Carneiro pede que batam em latas, portanto, façam ruído quando eu morrer. E na altura até me lembro de ter pensado num desejo, enfim, só para terminar com os desejos fúnebres de poetas, do Vitorino Nemésio, que era quando eu morrer, que o sino toque aleluias. Em vez de ouvirmos o dobrar fúnebre dos sinos. Mas, enfim, eu lembrei-me dessa questão, se bem que a afinidade entre Mário de Sá Carneiro e José Régio já está muito estudada, por isso achei talvez mais interessante explorar esta relação acrimonial, como tu referiste bem, entre Régio e Fernando Pessoa. Não sei se queres que eu elabore mais um bocadinho. Não, acho que perfeito, obrigado. Obrigada. Então, agradeço mais uma vez aos dois oradores e à audiência pela paciência e 5 minutos e voltamos. Muito obrigado.